Evandro, sobre a diplomacia brasileira, sobre o Itamaraty, né? Eu até recentemente conversei com uma pessoa em Itamaraty, que até prefiro não se identificar, mas ela falou que o Itamaraty vive uma espécie de pragmatismo acuado, né? Eu até falei isso com... Aí eu queria saber como é que você vê, né? Porque o raciocínio é o seguinte, que você tem uma elite econômica no Brasil que quer vender para a China, só que quer ser amiga dos Estados Unidos, né? E você tem o Brasil nesse equilíbrio aí, né, de querer, ao mesmo tempo, receber mais investimentos chineses, mas sem melindrar esse valentão da sala aí, que está numa fase mais bullying do que nunca, né, que ainda mais com o Trump. E como é que o Itamaraty faz? Né? O Itamaraty está escolhendo esse pragmatismo acuado que tem seu preço também. Como é que você está avaliando isso? Bom, primeiro, Miguel, é importante a gente deixar claro o seguinte, né, que eu acho que é fundamental, né? O Itamaraty, eu sei que todo mundo aqui que lhe acompanha sabe disso, é um ministério, né, ligado à presidência da República. Então, o Itamaraty não é um órgão do poder da República, né? É diferente de um poder judiciário, é diferente de um poder legislativo. O Itamaraty é a burocracia qualificadíssima de um dos ministérios da presidência. É o poder executivo que tem o poder de tomar as decisões de política externa. Assim está em nossa Constituição. Eu chamo a atenção disso porque muitas vezes as pessoas às vezes falam do Itamaraty como uma coisa à parte, porque o Itamaraty, inclusive, tem um argumento, em alguma medida, isso é bom, no mundo acadêmico se debate muito, de que eles fazem política de Estado. Acredita quem quer, porque no governo Bolsonaro tiveram que fazer uma política de governo. E tem que ser uma política de governo. Quando se fala em política de Estado, é porque os presidentes da República firmam tratados internacionais que comprometem o Estado brasileiro, não o governo, né? Então, você pode mudar presidentes, alguns tratados estarão em vigor, e nesse sentido, o Itamaraty é muito importante porque adverte o presidente da vez sobre compromissos no Brasil, tem o cenário do que está acontecendo no mundo, né? A democracia tem esses custos, né? Os presidentes que entram muitas vezes não são pessoas que têm conhecimento de política externa, né? É um conhecimento muito baixo, né? Eu diria que é o caso do ex-presidente Bolsonaro. Aí, nesse ponto, é bom ter o Ministério das Relações Exteriores extremamente qualificado para isso. Bom, mas aí o que acontece? Se está dentro, eu gostei dessa expressão, né? Um pragmatismo acuado, isso reflete a política externa do governo Lula, né? Se o presidente Lula diz que não, então tem alguma coisa errada aí. O Itamaraty não pode, eu sei que vocês sabem disso, decidir os rumos da política externa brasileira, né? Não pode. Se faz isso, está errado, né? Quem faz isso é o presidente, obviamente ouvindo os seus conselhos, o conselhão, o conselho, os seus ministros, né? Os quadros mais experientes do Itamaraty. Então, esse é um ponto, uma ressalva importante que precisa ser dita, né? Um outro aspecto, segunda ressalva, Miguel e Yara, que eu gostaria de dizer aqui, que é o seguinte: ou o Brasil entende que somos uma república, não é só uma república democrática, né? Mas uma república, né? Então é o seguinte: o Itamaraty não pode ser um órgão do Poder Executivo fechado para a sociedade brasileira, elitista, de difícil diálogo, que não aceita críticas, que não aceita sugestões do povo, né? Ou um comentário ou outro de um professor para depois pedir satisfação ou etc. É um órgão da República e tem que se acostumar com isso. Entendeu? Tem que estar aberto a realmente ouvir a população, ouvir críticas, porque, na verdade, é um órgão da burocracia, né? Então, esse é uma da burocracia qualificadíssima, né? Não são, veja, não são políticos, porque não foram eleitos para a política. É nesse sentido que não são políticos.
são burocratas qualificados que devem entender de política, né? Porque o trabalho deles tem esse approach. Mas nem todo mundo tem esse approach. Né? Como um ex-ministro das Relações Exteriores do governo anterior do Bolsonaro, que era dos quadros do Itamaraty. Né? E que de política não entendia nada, um desastre total para a política externa brasileira. Né? O que acontece? Bom, agora, é um órgão, né, de brasileiros concursados, mas que não está infenso aos interesses políticos diversos ali dentro. Daí a importância de termos aquele sentido de república, né, de abrir para o debate, e a gente tem que olhar mesmo para esse Itamaraty com lupas grandes para poder ver o que está sendo feito, decidido, etc., inclusive em relação ao próprio acesso à informação, com a ressalva de que há informações que são realmente secretas de um Estado, questões de informações delicadas, isso aí todo mundo tem que entender. Né? Mas não pode ser um poder que só tem acesso pessoas A, B e C, né? Que você precisa ter certos contatos, não é bem assim. Né? As informações, eu estou dizendo isso porque eu dou como exemplo a última cúpula do BRICS. Eu estou fazendo uma volta desgraçada, a tua pergunta é muito boa, porque a última cúpula do BRICS, que foi no governo Bolsonaro, era difícil ter informação sobre o que o Brasil ia fazer na cúpula, né, em termos de agenda, de reunião, porque o próprio governo boicotava. Né? Então, é essa questão, não tinha um sentimento republicano. Né? Então, se um professor pede uma informação, aquela informação, se não for secreta, tem que ser dada, tem que estar disponível. Né? É um pesquisador. Então, assim, é um pragmatismo acuado, mas, ao mesmo tempo, é uma estrutura do Poder Executivo fechada. Né? Muito fechada. Né? Que, por um lado, tem suas razões, por outro lado, é problemático. Né? Então, veja, o que eu tenho observado, né? Nesse momento da eleição do Trump, é natural que as pessoas, né, nesse momento, deem um passo atrás e observem um pouco, né, do que vai ser. Muito embora Trump não é mais um fator novidade, é o segundo mandato dele, né? E a campanha dele para o segundo mandato, ele foi claríssimo como água cristalina o que ele ia fazer. Aliás, ele como presidente está fazendo, vamos dizer assim, ele intensificou ainda mais o que ele prometia, né? A gente nem imaginava que ele ia chegar a esse ponto de dizer: eu quero uma Riviera do Meio Oriente ali em Gaza, vou tomar conta de Gaza, vou sair do Conselho de Direitos Humanos, vou sair disso, sai, né? Não está só na retórica. Então, o Itamaraty, o governo brasileiro tem que prestar muita atenção nisso, né? Nessa situação. Agora, é importante, nesse momento, Miguel, que eu acho abrir a interlocução, né? O governo brasileiro, a presidência e o Itamaraty, o seu conselhão, com outros segmentos da sociedade brasileira, como jornalistas, professores, o que for, pessoas que têm essa abordagem, está atenta, né, que os empresários que têm relações internacionais, para entender quais serão os melhores caminhos. Para resumir, gente, me desculpe, mas é porque é tão bom essa conversa com vocês, mas veja, fez todo um envolvimento para o G20. Né? Com essas medidas do Trump de cancelar 4 bilhões, né, do fundo climático, está botando o G20 assim no chão. Né? A COP30 já está ameaçada. Né? Os primeiros 2 anos, o Brasil não desenvolveu absolutamente nenhum tipo de estratégia de relacionamento construtivo, esse é o meu entendimento, com a China. É só comércio e atração de investimento, que você faz isso com qualquer país do mundo. E isso é importante. Entendeu? Tirando isso, qual foi a grande agenda? O acordo Mercosul com a União Europeia. Que há controvérsias do ganho. Né? Com os Estados Unidos, tampouco tem, quase não tem nenhuma nada sendo discutido sobre a mesa. Aí, veja, foi convidado para o porto de Chancai para a inauguração. Não foi por algum motivo, médio que seja, né?
Aí já não estamos na iniciativa Cinturão e Rota. Aí vem o Trump e fala em controlar totalmente o canal do Panamá. Aí o Brasil agora pensou, opa, vamos lá, tem um porto de Chancay. Então é o seguinte, não está desenhando cenários, não está desenvolvendo realmente uma política externa ecumênica. E se está acuado, é porque, primeiro, não está claro qual é o projeto de política, o programa de política externa a partir dos interesses nacionais e os atores para ser feito, porque, veja, me perguntaram uma vez, e aí, como é que fica o Brasil? Essa pergunta de vocês, né, entre China e Estados Unidos, eu digo, olha, a melhor coisa é o seguinte, é a gente saber o que quer. E a gente vai buscar o que a gente quer. Doem quem doer. E aí isso Evandro, fica claro. não que a gente tem que terminar o programa, mas só para não ficar também muito brusco, um minutinho para você, mas para encerrar mesmo. Meu caro, primeiro eu só quero agradecer, desculpa aqui essa volta toda, né, para vocês. Agora, veja, só um comentário. Estamos falando quase nada da cúpula do BRICS. Só se fala da COP30. Do BRICS, nada, né? O ano passado, nada. Esse ano, nada. Eu acho que aí pode ser, mais uma vez, um erro estratégico desse pragmatismo acuado.